Olá, tudo bem? Meu nome é Saulo Duarte e essa é mais uma aula da Inglês Global Idiomas, tudo bem? Nessa videoaula de hoje eu tenho uma convidada especial aqui no canal do YouTube, é a Gil Teles. Gil, obrigado Olá, por estar no meu canal aqui da Inglês Global Idiomas. eu que agradeço. A Gil ela é coach executiva e ela vai estar hoje dando umas dicas para vocês, principalmente para aqueles que têm dificuldade de aprender a falar inglês, né? Como que você pode desbloquear alguns bloqueios que você tenha, né? Que te impede de aprender a falar inglês, né? Esse é um dos grandes problemas, né, Gil? Como eu estava falando para você, que tem muitos alunos meus que eles reclamam que tem dificuldade, muitas pessoas que acompanham o canal às vezes mandam mensagem para mim, e-mail, dizendo que não consegue aprender inglês. É muito normal termos pessoas que vão para o curso de inglês, ficam 6 meses, um ano, não aproveitam nada, não aprendem a falar inglês, saem e aí com a cobrança do mercado elas vão para uma nova escola e mais uma vez comprar Isso. material didático, pagar a matrícula, começar a pagar. Gerar uma Isso, expectativa. exatamente. E eu queria saber por que algumas pessoas conseguem aprender com mais facilidade e outras não, né? Nós estamos falando aí de vários fatores, você já trouxe várias informações. Existem os conflitos internos, as experiências negativas que já foram vividas, as expectativas que foram geradas, quais são os conflitos que as pessoas lidam em relação às emoções, ao conhecimento, quais são as estratégias que já foram usadas nessa metodologia, nesse ensino, porque uma coisa é o processo de ensino, outra coisa é o processo de aprendizagem. E quando a gente está falando do processo de aprendizagem, então, quais são os recursos que eu vou usar para facilitar e para promover, então, uma aprendizagem acelerada? Como é que eu me conheço? A partir de, esse é o primeiro, é um dos pontos, né? Exatamente. Eu até abordei sobre isso em um dos meus vídeos. Qual é a melhor metodologia para aprender inglês? Eu acho que não existe a melhor metodologia para aprender inglês. Existe aquilo que funciona para você. Se autoconhecer, eu acho que é uma grande chave para isso, né? Eu trabalho com gestão de pessoas, trabalho com coaching e eu fui buscar então recursos internos do âmbito individual, nos comportamentos, para a gente entender como é que eu chego nos meus resultados. Então, formular bem os objetivos, saber especificar esse objetivo, aonde eu quero chegar. É profissional? Eu quero uma língua, o inglês, para uma viagem, eu quero para uma reunião de negócios, eu quero para me projetar. Então, qual é o meu objetivo e como que eu vou saber quando eu tiver alcançado esse objetivo? Então, começa por aí, formulando melhor. Aí a gente vai, então, usar as estratégias. Quais são as emoções, qual que é a sua motivação para isso? Vamos mapear, às vezes existem crenças que você colocou a nível até Sim. subconsciente que te atrapalham a memorizar, a entender o processo gramatical, quais são as coisas que já foram solidificadas aí, né? É bem interessante o que você falou, a pessoa achar que não é capaz de aprender a falar inglês. A pessoa, ela vem com uma crença, né, vai para um curso de inglês com uma crença que ela não é capaz, porque ela foi para a escola e durante o momento de aprendizagem dela, uma professora, algum colega disse que ela era incapaz de aprender e ela trouxe esse bloqueio para a vida até adulta, né? E aí ela às vezes vai para um curso e ela acaba desistindo e aquela crença que ela não é capaz vai cada vez mais aumentando, né? Existe a crença, existe a emoção. Por exemplo, a vergonha de se expor, de falar, é um gancho também para isso. Ou seja, aprender em grupo, chegar num ambiente de conversação, num network, né? Ou seja, num encontro ali, e ousar falar, experimentar e falar errado. E aí a gente passa aquele constrangimento uma vez, e isso torna repetitivo, né? A gente aprende essa experiência negativa. Então, isso também pode bloquear o aprendizado. Esses Então, são os bloqueios que te a gente, impedem. a gente começar então a entender quais são os dilemas do aprendizado. Então, trabalhar com essa crença e com essas emoções é uma das estratégias. Uma outra forma então da gente ver que isso acontece muito é se jogar. Então, por exemplo, eu tive uma viagem uma vez que eu fui para fora, eu brinco muito com as minhas amigas, porque eu uso isso para validar aquela estatística, né? A comunicação ela é 7% verbal, 55% expressão corporal e 38% tom de voz. Então, quando a gente precisa de aprender a língua, a gente tem que se jogar, a gente tem que experimentar sem vergonha de ser feliz. E eu falo que eu consegui me comunicar sem falar a língua. Eu fiquei uma semana em Paris sem falar francês. E aí a gente fala assim, eu falava com a sobrancelha, com gestos. Tem várias formas da gente se fazer entender. Tá vendo, pessoal? Não é preciso você ser realmente bom em inglês para você poder se comunicar. Você pode sim, com um pouco de vocabulário que você tem, se comunicar e ser muito feliz nisso. Não precisa ter vergonha.
Eu mesmo, eu venho falando inglês há mais de 20 anos, mas eu também cometo erros. Eu cometo erros falando português. Por que eu não cometeria falando inglês, que é meu segundo idioma? Não tenho porquê. E eu vou ficar me condenando, eu vou ficar me privando de fazer novos amigos, de chegar num estrangeiro O medo e da falar. avaliação externa, a gente entra no processo de autoquestionamento. Será que foi legal? Será que eu fiz direito? Será que eu falei bem? Exatamente. E não precisa disso. Eu acho que cada um tem uma personalidade, cada um tem seu tempo, cada um tem as suas dificuldades. E eu acho que a gente tem que respeitar o nosso tempo, respeitar as nossas dificuldades. E enfrentar, né? Eu acho que o processo de evolução é diário, independente do que você esteja fazendo. E no idioma não é diferente, né? E no processo de autoconhecimento tem vários momentos, ou seja, se a gente está falando de processo de aprendizagem, como é que eu coloco o meu cérebro para trabalhar para mim? Tem um livro que eu gosto muito que ele faz essa pergunta: você é líder ou usuário do seu cérebro? Entendi. Então, quando eu começo a conhecer as estratégias que o meu cérebro usa para memorização, para buscar não só a gramática, mas a estrutura, não só o vocabulário, né, mas a estrutura gramatical da língua, isso me facilita muito. E quais são os meus canais sensoriais que me dão estratégias para isso? Então, é bem interessante isso, mas eu acho que uma das coisas que mais funciona, que funciona para mim, que é uma metodologia que eu desenvolvi e eu venho usando com meus alunos e vem funcionando bem, é sobre história. Eu acho que todo ser humano gosta de uma história, né? Eu acho que até assim, uma videoaula às vezes não é tão interessante quanto um vídeo de uma história engraçada, que tem muito mais views. Por quê? Porque o ser humano ele gosta de histórias, né? Então, desde os tempos de Jesus, né, ele estava nos ensinando através da história. Então acho que as pessoas, As metáforas conectam a gente. Então acho que uma forma da pessoa memorizar mais qualquer coisa em inglês, né, é justamente através da história. E eu gosto também de ilustrar muitas coisas, ou seja, qual que é a sua melhor forma de memorizar? Conectando um assunto com outro, com outro, com outro, ou é uma coisa mais sequenciada? Qual que faz sentido para você, o que você estava falando? Cada um tem o seu processo. Cada um tem a coisa que se conecta, aquele aprendizado com as suas verdades, com a sua história, com as experiências que você já viveu. Então, como é que você busca aquelas informações do meio externo e joga isso para o seu meio interno? E aí nós estamos falando de dois tipos de comunicação. Conhecer, então, esses veículos de comunicação externo e quais são os canais de comunicação interno, você com você mesmo. Legal. Então, muito obrigado, Ju. Nesse vídeo, então, nós aprendemos como nós podemos nos autoconhecer para poder melhorar no inglês e também para trabalhar o nosso emocional. Lembrando que esse é o primeiro vídeo da série Como eu posso aprender inglês mais rápido e sem perrengue. Nos vemos no próximo vídeo. Thank you very much and I see you in the next episode. Bye bye. Thank you. Bye bye.